Existe uma armadilha espiritual que quase ninguém percebe. Ela não está no mundo. Não está na falta de conhecimento. Não está na ignorância das Escrituras. Na verdade, ela atinge justamente quem mais estuda, quem mais assiste vídeos, quem mais participa de debates, quem mais consome conteúdo bíblico. Porque chega um momento em que aprender mais deixa de ser crescimento e passa a ser uma forma sofisticada de não obedecer. Você não precisa de mais um estudo. Precisa colocar em prática o último que já ouviu. Pare e pense. Nunca houve uma geração com tanto acesso à Bíblia. Nunca houve tantos comentários, cursos, podcasts, vídeos e pregações disponíveis a qualquer hora do dia. Hoje você tem acesso a mais sermões em uma semana do que muitos discípulos tiveram durante a vida inteira. E mesmo assim, continuamos lutando com os mesmos pecados de sempre. Como isso é possível? Existe uma diferença enorme entre conhecer a verdade e se submeter a ela. E é exatamente nessa distância que a maioria fica presa. Quando Yeshua confrontava os líderes religiosos, o problema raramente era a falta de estudo. Pelo contrário, eles conheciam as Escrituras. Eles memorizavam textos e debatiam interpretações. Dominavam cada detalhe da lei. E foi exatamente a esses especialistas que Yeshua disse em João 5, 39 e 40. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas encontrarão a vida eterna, mas se recusam a vir a mim para ter vida. O problema nunca foi a ausência de conhecimento. Foi conhecimento sem rendição. É perfeitamente possível discutir mandamentos e negligenciar a humildade, defender a verdade e abandonar o amor, falar sobre arrependimento sem nunca se arrepender. Existe uma segunda armadilha aqui, mais sutil que a primeira. O cérebro associa consumo com progresso. Quando você termina um livro ou assiste a uma boa aula, sente que avançou. Mas no reino de Deus, a métrica é outra. Aprender não é automaticamente avançar. Imagine um homem que compra livros sobre musculação. Ele conhece as técnicas, domina os mistérios da nutrição, estuda biomecânica por 10 anos. Mas nunca entrou em uma academia. Ninguém diria que esse homem ficou forte. Então, por que imaginamos que estudar a vontade de Deus, por si só, produz maturidade espiritual? O reino não mede maturidade pela quantidade de informação armazenada. O reino mede transformação pelos frutos produzidos. É por isso que a carta de Tiago continua tão atual. Ele não estava combatendo o conhecimento. Estava combatendo a esterilidade espiritual. A pergunta de Tiago, em Tiago 1, 22, era direta. O que acontece quando a verdade entra pelos ouvidos, mas nunca alcança as mãos? Quando atinge a mente, mas nunca muda as atitudes? A fé bíblica não foi feita apenas para ser admirada. Foi feita para ser vivida. A verdade não foi dada para ocupar espaço na memória. Foi dada para moldar caráter. Por isso ele insiste em Tiago 2,17 que a fé sem obras está morta. Não porque as obras salvam, mas porque a fé verdadeira sempre produz fruto. O problema não é aquilo que você ainda não sabe. O problema é aquilo que você já sabe há anos. Porque a maioria das pessoas não é transformada pela próxima revelação. É transformada quando finalmente obedece à revelação anterior. Existe uma pergunta que vale mais do que as suas próximas 10 aulas de teologia. Qual foi a última verdade que Deus te mostrou? O que você fez com ela? Se o Espírito mostrou que você precisa perdoar alguém, você perdoou? Se mostrou que precisa corrigir um hábito, você corrigiu? Se mostrou que você precisa aprofundar a sua vida em oração, você aprofundou? Na maioria das vezes, você não precisa de uma nova revelação. Só precisa responder a que já recebeu. Grave isso. A informação ilumina, a obediência transforma. O maior perigo não é rejeitar a verdade, é admirá-la sem nunca praticá-la. A cada estudo, mensagem ou leitura das Escrituras, existe uma decisão diante de você.
Acumular mais um dado na sua mente? Ou deixar o Eterno transformar algo dentro de você? As Escrituras nunca tiveram como objetivo formar especialistas. Tiveram como objetivo formar discípulos. E discípulos não são reconhecidos pelo que sabem, são reconhecidos pelo quanto obedecem. Você não precisa de mais um estudo. Precisa obedecer ao último que já recebeu. Shalom e que o Eterno te abençoe.